Olá pessoal, tudo bem? É com muita alegria que nós iniciamos um novo projeto, o programa Saúde na TV, comigo, Eduardo Miranda, onde nós iremos abordar temas 100% relacionados à área da saúde. Nós entrevistaremos médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, dentre tantos outros profissionais dessa área. E nosso primeiro entrevistado no programa Saúde é o Dr. Marco Aurélio Dainese, ex-diretor do Hospital São Joaquim, que estará aqui conosco falando sobre doenças inflamatórias do intestino. Não perca este programa. É com muito prazer que nós estamos recebendo aqui no programa de hoje o Dr. Marco Aurélio Dainese, que é médico cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologista e gastroenterologista, além de ser titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, da Federação Brasileira de Gastroenterologia e também titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia por Videolaparoscopia e ex-diretor do Hospital São Joaquim. Dr. Dainese, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eduardo, para mim é uma honra poder estar aqui colaborando, trazendo informação e contribuindo aí com as pessoas, com as dúvidas e falando um pouco de algumas doenças que a gente tem preocupado e tem visto com um aumento significativo na sua prevalência em nossa região. Maravilha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças inflamatórias do aparelho digestivo intestinal, né? Falar um pouquinho sobre a doença de Crohn e também sobre a retocolite ulcerativa, né? O que seriam essas patologias, doutor? A gente poderia, dentro da gastroenterologia, da cirurgia, estar falando aí de outras patologias que também preocupam muito a população, como as doenças orificiais, como as hemorroidas, as fissuras, ou falando das doenças neoplásicas, como os tumores de intestino, que também tem aumentado muito a incidência em nossa região, os tumores de estômago, os tumores de fígado. Mas eu acho de extrema importância a gente falar um pouco sobre as doenças inflamatórias intestinais, tanto a doença de Crohn como a retocolite ulcerativa. Doença extremamente mutilante, que tem aumentado muito a incidência em todo o país e em todo o mundo, e que acometem o trato gastrointestinal, a doença de Crohn, desde a boca até a região anal, e a retocolite acometendo mais o intestino grosso. Existem várias outras doenças inflamatórias do intestino, mas que são assim, de forma mais inespecífica, como uma inflamação causada por uma bactéria, uma inflamação causada por irradiação, mas essas duas doenças, elas são de extrema importância porque elas trazem complicações e mutilam bastante os pacientes. Então elas podem acometer tanto o trato gastrointestinal fino, que é o intestino delgado, né? Pode acometer o estômago, pode acometer o intestino grosso e também podem ter manifestações extraintestinais. Nós sabemos que principalmente a doença de Crohn, e os pacientes nos procuram muitas vezes nos queixando de outras manifestações, como dores articulares, sacroileites, doenças do fígado, uveites, inflamações de partes da retina. Então, são doenças extremamente complexas que têm manifestação tanto intestinal como extraintestinal. Essas doenças são descobertas recentes pela ciência, doutor, ou elas já vêm de mais tempos? Então, essa pergunta é interessante, Eduardo. São doenças já de conhecimento científico de bastante tempo, desde o início do século passado. São doenças extremamente estudadas e ainda sem uma causa conhecida. Não tem uma causa definida. Ainda essas duas são chamadas de doenças inflamatórias. Não existe um fator etiológico que seja de conhecimento médico ou das pesquisas, entendeu? E elas são tratadas então como doenças multifatoriais. Existem vários fatores
que contribui para o aparecimento da doença e para o seu agravamento. Quais são esses fatores, doutor? Vários fatores podem contribuir e nós podemos aqui determinar alguns. Então, existe aí fatores de ordem emocional. Perfeito. Pacientes, a gente nota que os pacientes mais ansiosos ou que carregam consigo uma carga emocional muito grande são pacientes mais acometidos. Existem fatores nutricionais que provavelmente influenciam o surgimento da doença. Existem fatores comportamentais, ou seja, o meio que esse paciente vive pode contribuir para o agravamento e aparecimento dessa doença. E provavelmente existem outros fatores que estão sendo bastante estudados, como fatores genéticos e fatores infecciosos, que muitas vezes são levantados como prováveis causas do surgimento dessas doenças, mas que também não existe uma comprovação exata de que isso seria um fator isolado como motivo das doenças. Uma doença dessas com causas multifatoriais, eu imagino que deve ser muito difícil fazer um diagnóstico tão assertivo assim, né? Essas doenças elas podem serem confundidas como uma diarreia comum, e isso no seu início, o paciente acha que pode estar com uma virose, pode estar com uma doença infecciosa ou mesmo uma verminose, e às vezes esse quadro ele pode se postergar e o diagnóstico acaba sendo tardio. Então é importante que o paciente passe nos médicos que atuam mais nessa área, que seriam gastroenterologistas, cirurgiões do aparelho digestivo, para que possam encaminhar para os exames que definam melhor o diagnóstico das duas patologias. Quais são esses exames, doutor? Como faz um diagnóstico padrão ouro, vamos dizer assim, um diagnóstico mais aproximado da certeza da doença? Então, eu acho que, assim, Eduardo, antes de a gente entrar na questão do exame realmente que definiria o diagnóstico desse paciente, eu acho que nós temos que falar um pouquinho de como o paciente se apresenta do ponto de vista clínico com essas doenças. Então, de uma maneira geral, essas duas doenças, a retocolite e a doença de Crohn, elas acometem pacientes jovens. Isso não quer dizer que elas não possam acometer pacientes tanto no extremo da sua idade ou no início, ou seja, crianças ou adolescentes que também têm aumentado muito a incidência nessa faixa etária. Então são geralmente pacientes jovens, na sua fase produtiva, em torno de 20 a 30 anos, que apresentam no seu quadro clínico diarreia, tanto uma doença como outra, diarreia, presença de sangue e muco nas fezes e muitas vezes dor abdominal. O sangue e a presença de muco nessas fezes diarreicas são mais características da retocolite ulcerativa. E a dor abdominal, a perda de peso, o desconforto abdominal, ela está mais associada ao paciente portador de uma doença de Crohn. Então, assim, de maneira geral, seria uma mudança do hábito intestinal, uma diarreia, e uma diarreia que chame atenção, com muco, com sangue, às vezes com catarro, e a presença de dor abdominal, que geralmente acompanha esses quadros. Nosso papo está muito bom, doutor, mas eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. Fique conosco, já já a gente volta. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais
mais saudável e ativa. Além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Feira da Saúde, de 4 a 7 de maio no Castelinho. Venha participar de vários cursos, palestras, workshops e muito mais. Palestras sobre dor no joelho com o Dr. Bruno Marinho e hérnia de disco lombar com o Dr. Eduardo Miranda. Não perca! Estamos de volta e hoje recebendo o Dr. Dainese para esse bate-papo sobre doenças do aparelho digestivo, doenças inflamatórias, falando um pouquinho sobre a doença de Crohn e também sobre a retocolite ulcerativa. Doutor, como é feito o diagnóstico padrão ouro dessas doenças? Bom, o padrão ouro, como é uma doença que acomete a mucosa intestinal, então o padrão ouro é a gente fazer um exame que vai visualizar essa mucosa. Então o exame complementar mais importante no diagnóstico da doença de Crohn e da retocolite, porque a grande maioria delas atinge o intestino grosso, é a colonoscopia. Essa colonoscopia ela pode vir associada a outros exames que avaliariam o intestino fino e comprovariam esse processo inflamatório. Então nós temos alguns exames de sangue que também auxiliam, são provas inflamatórias. O mais importante hoje é ainda a proteína C reativa. Os pacientes que têm as doenças de Crohn e retocolite, para eles é comum esse nome, né? Hoje nós temos um exame nas fezes que chama calprotectina fecal. É um exame também já feito em alguns laboratórios. E algumas vezes a gente tem que ter o auxílio de uma tomografia intestinal ou mesmo uma ressonância intestinal feita com contraste. Mas, de uma maneira geral, o padrão ouro, depois de uma avaliação clínica e um exame físico, é a realização de uma colonoscopia. Chamou muita atenção quando você falou sobre alguns outros sinais e sintomas que o paciente pode apresentar. Por exemplo, doenças articulares ou dores articulares, lombalgias. Isso acaba sendo um confundidor diagnóstico. Como fazer esse diagnóstico diferencial? Então, isso é de extrema importância. É raro o paciente apresentar uma manifestação extraintestinal antes da manifestação intestinal. Mas é importante que os especialistas na área médica e paramédica sempre tenham em mente que uma dor articular, um problema ocular ou um problema de pele, que também a gente vê muito, pode ser uma manifestação inicial de uma doença inflamatória intestinal. Ainda principalmente quando os tratamentos dessas doenças extraintestinais não respondem aos tratamentos convencionais. Vou citar um exemplo. Eu tenho uma paciente que tem em torno de 20 e poucos anos, que a primeira manifestação dela foi uma sacroileite, uma inflamação na articulação entre o sacro e a coluna. E ela só melhorou após nós fazermos o diagnóstico da doença de Crohn e aí fizemos uma terapia combinada onde nós conseguimos ter um resultado terapêutico. Complicações para esses pacientes, caso não tratados, que eles não busquem o tratamento ou o diagnóstico ele fica inconcluído, né? Não tem uma conclusão diagnóstica, pode ocorrer alguma complicação grave, séria para esse paciente? Então, Eduardo, essa questão é importante porque a doença inflamatória intestinal, nós temos casos não tão graves e casos extremamente graves. Esses casos classificados como moderado a grave, infelizmente, a medicina não conseguiu ainda trazer uma terapia que conseguisse resolver a maioria dos problemas. Hoje, para você ter uma ideia, em torno só de 50% dos doentes que respondem muito bem aos tratamentos que nós temos aí na medicina. E mesmo na vigência de tratamento, nós podemos ter complicações graves nesses doentes. Nós temos doentes que desenvolvem abscessos abdominais, que são coleções de pus dentro do abdômen, pacientes que desenvolvem perfurações do intestino, pacientes que podem desenvolver quadros sépticos graves de infecção generalizada, secundária a um agravamento dessa doença. E muitos desses pacientes têm que serem tratados
não de forma medicamentosa, mas através de uma cirurgia. Então, cirurgias com ressecções de intestino, cirurgias com realização de colostomias, ou mesmo ileostomia, que são colocações de a parte do intestino para fora. Então, fístulas perianais, abscessos na região anorretal. Então, são manifestações extremamente graves e não tão raras nesses pacientes, principalmente portadores de doença de Crohn. E esses pacientes, eles evoluem bem aos tratamentos? Nós também temos duas vertentes com esses pacientes. Pacientes que respondem muito bem ao tratamento, quando é feito um tratamento adequado, uma cirurgia que seja adequada, e junto com isso, somado aos medicamentos novos que existem, nós chamamos de tratamento combo, entendeu? Mas nós temos, infelizmente, doentes que não respondem tão bem a esses tratamentos e acabam tendo uma qualidade de vida muito ruim. Muito bom, doutor, mas nós precisamos ir para o nosso segundo e último intervalo comercial. Voltamos já já. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Feira da Saúde, de 4 a 7 de maio no Castelinho. Venha participar de vários cursos, palestras, workshops e muito mais. Palestras sobre dor no joelho com o Dr. Bruno Marinho e hérnia de disco lombar com o Dr. Eduardo Miranda. Não perca! Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa e antes de terminar essa entrevista com o Dr. Dainese, eu gostaria de agradecer a algumas pessoas especiais que fizeram parte deste projeto. Ao Paulinho lá do Ateliê Decor e toda a sua equipe que montou esse cenário maravilhoso para a gente, com móveis de primeira qualidade. E também o pessoal da Academia Bem Viver. Parabéns, Bruno e Flávia, pelo excelente trabalho de vocês e também pelo apoio aqui do nosso programa. Dainese, para essa última parte do nosso programa, vamos explorar um pouquinho sobre o tratamento, né? Como está sendo feito os melhores tratamentos, quais as drogas estão sendo utilizadas, quando indicar cirurgia para os pacientes. Enfim, gostaria que você explorasse e abordasse bastante essa questão. Bom, Eduardo, o fato de serem doenças que têm uma evolução que podem ser bastante graves e estão relacionadas ao trato gastrointestinal, é importante que esse paciente, à medida do possível, tenha um acompanhamento multidisciplinar, ou seja, um médico que conheça muito bem as doenças, tá? Então um especialista da área, geralmente um coloproctologista ou um gastroenterologista que tem conhecimento. É importante um acompanhamento nutricional. Nós sabemos que existem medicamentos ou produtos nutricionais que atuam na resposta inflamatória, entendeu? E o tratamento psicológico também é importante porque esses pacientes muitas vezes se deparam com uma doença mutilante que diminui muito a sua qualidade de vida. Esses pacientes geralmente vêm acompanhados de depressão, de ansiedade. Então muitas vezes um acompanhamento psicológico é importante. Do ponto de vista medicamentoso, nós tivemos aí nas últimas 2 décadas uma evolução muito grande com o aparecimento das drogas
biológicas, são drogas que atuam na imunidade. De uma maneira geral, existem vários fatores inflamatórios que provocam essa inflamação no intestino. Nós falamos lá um pouco a respeito da etiologia. Essas doenças, elas são doenças que têm um fundo autoimune extremamente importante. O que quer dizer isso? O próprio organismo, células de defesa do nosso organismo, acabam combatendo o intestino. Então, existem vários fatores inflamatórios que devem ser bloqueados para que diminua esse processo inflamatório. Então, assim, rapidamente, nós temos o fator de necrose tumoral, nós temos as integrinas e temos as interleucinas. Então, essas drogas novas, que são as drogas biológicas, elas atuam bloqueando esses fatores. Então, quais seriam essas drogas? São nomes assim, meio... são diferentes, né, que as pessoas não estão muito... não têm muito conhecimento a respeito disso. Eu vou citar algumas, que seriam o infliximab, o adalimumab e o certolizumab. Esses são os nomes comerciais dessas drogas. Então, são drogas que atuam de forma diferente, cada uma numa resposta inflamatória, e tem como objetivo tentar bloquear essa sequência de inflamação que provocou essas ulcerações e essa destruição do intestino desses pacientes. Essas drogas são de alto custo, doutor? O nosso SUS consegue cobrir o tratamento para os pacientes que necessitam de ingerir esses medicamentos? De uma maneira também assim, fazendo agora aqui uma análise disso daí, Eduardo, você pode ter certeza que provavelmente nenhum paciente, mesmo tendo posse, tendo condições financeiras boas, teria condição de manter esse tratamento com recurso próprio. São remédios extremamente caros, entendeu? O tratamento, usando esses remédios, cada ampola dessa medicação é em torno de 4 a 5 mil reais. Então, são doenças onde o paciente deveria tratar em torno de 150 a 200 mil reais por ano. E nós temos a felicidade de o nosso SUS poder fornecer esses medicamentos. Claro, dentro de um protocolo muito bem estudado, muito bem escrito, classificando as doenças, definindo realmente a gravidade dessas doenças, o SUS vem então fornecendo esses medicamentos. As cirurgias seriam um último recurso ou a parte do conjunto da obra no sentido do tratamento? Hoje, Eduardo, nós enxergamos como a cirurgia fazendo parte, entendeu, da obra e do contexto das patologias. Exato. Muitas vezes a cirurgia ela pode vir no início, ou pode ser um recurso final, ou um recurso somatório ao tratamento clínico. E muitas vezes, diferente do que era no passado, essas cirurgias podem ser feitas com menos trauma. A cirurgia videolaparoscópica ela veio contribuir muito para o sucesso desses procedimentos. E o que você enxerga num futuro próximo em relação ao tratamento desses problemas? A doença inflamatória intestinal ela tem sido tão estudada hoje no mundo que nós temos congressos hoje nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil só direcionado a isso. Você vai num congresso e você fica 5 dias só discutindo doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Você vê a importância que tem sido dado a isso e o volume de pesquisa que tem sido feito nessa área aí. E nós estamos avançando. A cada ano tem aparecido mais drogas. O que a gente enxerga no futuro é o aparecimento de uma droga que atuaria em todas essas linhas anti-inflamatórias. Ou seja, que atuaria como anti-TNF, atuaria como anti-interleucina e como anti-integrina e outros fatores que existem que a gente não conhece também. Então, falta uma droga que talvez tivesse várias ações, bloqueando várias ações inflamatórias. E as pesquisas estão sendo feitas. E outra situação que a gente preocupa bastante, que apesar dessas drogas terem um resultado terapêutico considerável, elas também têm efeitos colaterais. Então é importante que se descubra drogas que tenham menos efeitos colaterais.
Nós sabemos que eles existem e os pacientes que são portadores dessas doenças sabem disso e nos relatam também. Outra terapia que está surgindo aí é uma terapia nova em estudo. Nós temos aqui em Franca um paciente que foi submetido a esse tratamento. É uma terapia com indicação muito restrita, que é o transplante de medula óssea. Existe uma linha de pesquisa que visa fazer o quê? Você tirar todas as suas células inflamatórias do seu organismo e trocar por outras células, com o propósito de fazer com que essa doença desapareça. Esse tratamento ele é indicado em situações extremas, onde o risco de vida do paciente é bastante grande. E nós sabemos que o transplante também de medula óssea, ele não é inócuo de ter uma complicação e o paciente é óbito. Sim. Então, por isso que é indicado em situações extremas. E já existe também alguns relatos de literatura que mesmo que o paciente faça transplante de medula óssea, ele passa um período sem a doença, mas infelizmente, lá na frente, essa doença pode voltar. Você deu uma aula hoje para todos nós. Queria te agradecer muito por estar aqui presente no nosso primeiro programa e o convite, com certeza, será feito para um próximo tema, né, que a gente possa debater mais saúde e ajudar a levar à população uma informação de muita qualidade. Muito obrigado pela presença hoje. Eduardo, eu que agradeço. Adorei aí estar falando com você, entendeu? Uma forma extremamente espontânea. E eu acho que essa é a função dos meios de comunicação. E eu queria agradecer a você que esteve presente durante todo o nosso primeiro programa. Nos acompanhe também nas redes sociais. Vá lá no Facebook, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão para a nossa próxima entrevista e também aquele assunto que você gostaria que nós abordássemos aqui no nosso programa Saúde. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até o próximo programa aqui na TV Franca. Fiquem com Deus.